Boa noite, gente, tudo bom? Hoje vou fazer um vídeo um pouquinho diferente porque, sinceramente, não tem muita coisa para comentar dos meus dividendos nesse mês. Vamos lá. Primeiro, sobre o gráfico de dividendos. No primeiro ano eu recebi 702. No segundo ano ao todo eu recebi 2.712. No terceiro mês eu recebi 5.291. E agora, no quarto ano eu recebi, até agora, né, 7.469. Nesse mês eu recebi 818. Você viu que ainda ficou inferior a agosto. No comparativo a gente vê que não teve muita novidade, né? O RSAT pagou um pouquinho menos. Isso já era até, dava para ver, porque no relatório gerencial, o último que saiu foi esse aqui, saiu em setembro, é o de agosto, e aí dá para ver na DRE que realmente ele vinha utilizando um pouco as sobras acumuladas, né? Mas o recorrente dele é mais próximo desses 90 centavos que ele pagou, né? As sobras acumuladas, olha, como deu uma caída, 39, 32, 23. Então é normal, ele tinha bastante sobras, né? Ele foi utilizando para pagar um pouquinho mais e agora ele está pagando próximo mais do recorrente. O guidance que ele deu é que fique até outubro aqui, né? Entre 85 e 95, e no próximo, talvez, novembro, ele pague um pouquinho mais, né? Então, sem novidades, sinceramente, ok? Outra coisa também que a gente teve aqui, o KNCA ele pagou um pouquinho mais. Esse aqui eu já vi várias vezes, ele não, acho que não tem muita novidade. Por mais que ele esteja pagando um pouquinho mais, ele está pagando um pouquinho mais em relação ao mês passado. Mas, de fato, ele gerou de novo muito mais do que isso e ele está continuando fazendo aquela reserva que ele tem. Dá um certo desânimo, na verdade, mas mesmo assim, ele está pagando um rendimento muito elevado. Então, esse aqui eu não reclamo não, tá? E o valor está lá dentro do fundo, né? Outra coisa também que a gente viu um pouquinho aumentar um pouco foi o PCIP, que é o fundo meu que era o PLCR, ele juntou com o Bari e juntou com o CVBI. Então agora tá todos esses três fundos é uma só coisa. É normal ele estar pagando um pouquinho mais, principalmente nesse primeiro, né? Quando a gente dá uma olhada lá, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Querendo ou não, o PLCR que eu tinha, ele desses fundos, eu considero mais seguro. Ele tinha um caixa bem robusto. Tem o Bari que é pulverizado e tal, mas também é seguro, né? E o CVI já era um middle risk ali. Então, em relação ao PLCR, é como se ele tivesse um risco um pouquinho a mais, né? Então, é normal que ele pague um pouquinho mais. Uma das coisas que eu achei interessante foi, deixa eu ver se eu consigo ver. Cadê? Aqui, a quantidade de cotistas aumentou, então aumenta aqui o número de cotistas, aumenta também a liquidez do fundo, né? Eu, sinceramente, por enquanto, como eu tenho pouco dinheiro investido, né? Essa parte eu não dou muita atenção em relação à liquidez, porque geralmente eu consigo entrar e sair sem distorcer o preço. Eu acho que mesmo se eu tivesse tudo que eu tenho investido em um ativo, eu não sei se eu conseguiria fazer diferença, entendeu? Porque eu invisto muito pouco, né, em relação ao que o mercado tem, né, de liquidez hoje em dia. Mas eu já estou bastante diversificado, então liquidez é uma coisa que por enquanto ainda não dou muita atenção, mas aumenta, né? Então o risco dele aumentou um pouquinho, ainda é um fundo bem robusto. Tem uns fundos, uma porcentagem que ele tem ali em um watchlist, que é uma listagem que já tem algum risco mais elevado, é, e aí eu acho que está em 6%, então ele precisa ter essa atenção especial também, tá? Tirando isso, não tem muito o que comentar, tá? Eu coloquei aqui em amarelo
o Core porque está chegando o fim da MRG dele. Então, o rendimento dele que hoje é 1,25, que aí hoje me dá, como eu tenho 20 cotas dele, hoje me dá 25, vai cair para metade praticamente, né? Entre 60 e 63 centavos. Então, esse rendimento aqui vai cair. Outra coisa que vai acontecer, o FVPQ, a gente tem ali a perspectiva de ele voltar a pagar pelo menos 50 centavos, o que vai aumentar bastante o rendimento aqui. Então, de um lado cai, do outro sobe, e o TEP também, primeiro semestre de 2026, tem a perspectiva, né, tem o guidance de aumentar bem os rendimentos. Então, eu acho que uma coisa vai equilibrar um pouco as outras, que vai fazer diferença nos próximos meses ali, vai ser os aportes, né, junto com o reinvestimento dos dividendos que eu já recebo. E no gráfico dos dividendos, eu coloquei aqui para até mostrar o valor total do meu investimento, o quanto meus proventos eles são significativos, né? Então, no começo não tinha menor diferença, né? Agora ele já está quase 20% do meu total de investidos são provenientes dos meus proventos, né? Então você vai vendo aqui, pelo menos aqui fica muito claro, né? A força dos juros compostos, né? Algumas coisas que eu quero observar. Eu vou fazer 4 anos que eu estou investindo agora em dezembro, tá? E muita gente pode achar que R$ 800 é pouco, mas para mim, em relação à porcentagem de renda passiva que eu tenho em relação a minhas despesas obrigatórias, é elevado. Estou chegando perto agora de 50%, né? Então, para mim é relevante. Para mim é um valor ali. É claro que ainda falta muito tempo, né, para eu conseguir liberdade financeira, mas em relação às despesas obrigatórias minhas, tá próximo ali dos 50%, né? E é legal você ter essa ideia de que é possível alcançar esse resultado sem você investir muito, né? Por isso, na parte do planejamento financeiro, é interessante você entender um pouco a porcentagem que você está investindo, e aí você tem uma perspectiva de quanto você vai conseguir retirar um valor parecido com o que você está investindo, né? Mas essa parte é mais no planejamento financeiro. Eu ainda vou lançar, né? Eu ainda estou trabalhando ele para deixar um pouco mais maleável para o público em geral, tá? E aí, assim que eu conseguir, eu disponibilizo para quem tiver interesse acompanhar e fazer também o seu próprio planejamento financeiro, tá? Mas aqui dá para ver desde o começo, né, o quanto estou alcançando agora de renda passiva. Aumentou bastante, já já eu alcanço os R$ 1.000. No ano que vem eu ainda não fiz o planejamento certinho, tá? De colocar uma meta para alcançar. Provavelmente em novembro já vem alguma coisa. Algumas coisas que eu queria observar, né? Existe essa carteira aqui que eu achei bem interessante. Eu já até comentei sobre ela, não em outros vídeos, mas com amigos, né? E no WhatsApp eu já comentei algumas vezes. Eu achei bem interessante porque essa é a carteira Valor do Valor Invest. Olha só que interessante. A carteira Valor reúne as 10 ações mais indicadas pelas corretoras participantes. Ao todo, são 16 casas que escolhem mensalmente 5 papéis, que elas acreditam que vai se valorizar no mês. Então, o que eu acho que é o erro dessa carteira? É que ela tem uma perspectiva muito curto prazista. Tá? E aí, quando você vai ver o resultado dela, infelizmente é um resultado bem ruim. Você vê, ela está perdendo o Ibovespa. Quando você coloca os 5 anos aqui, ela está perdendo muito feio do Ibovespa, né? Porque o que acontece? Por mais que você tenha aqui algumas carteiras, né, que tem uma perspectiva maior, a Ágora, por exemplo, é uma que tem um resultado interessante. Quem mais que tem? Tem outras aqui que eu acho legal. Safra também tem um resultado bem legal, tá vendo? Então tem corretoras aqui que tem casas de análise que tem um resultado legal. Só que imagina que ela está fazendo um buy and hold clássico, ela acredita naquelas empresas, está lá. Se nas outras participantes
alguma empresa for mais citada, entendeu? Ela entra ali, porque ela pega as 10 que são mais indicadas. Então, por exemplo, nesse mês, tem essas 10 aqui que as mais citadas. 5 indicações aqui, 3, 2, 1. E isso faz com que, infelizmente, seja mais difícil eles fazerem um buy and hold que, de fato, traz um resultado legal, né? Não que com day trade você não consiga resultado, mas é um risco maior e, sinceramente, eu acho que não compensa. Principalmente para quem está iniciando, tá? Para quem está iniciando é muito mais fácil, né, fazer o buy and hold clássico, tá? Então, essa carteira aqui eu acho bem interessante porque mostra exatamente isso, que o buy and hold clássico, às vezes, você consegue um resultado legal, né? Então, tem canais até melhores que o meu, né, que é o canal do Holder, vale muito a pena para você ter uma visão muito boa ali do buy and hold, né? Ele traz alguns estudos, traz várias coisas interessantes lá que vale a pena gastar um tempinho para ver, tá? É, bom, gente, eu acho que é isso. Eu vou tentar fazer sempre vídeos um pouquinho menores. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você tiver interesse em fazer o planejamento financeiro, lá no meu canal tem o meu Instagram. Clica lá no meu Instagram, manda mensagem pra gente, combina uma reunião, né, que é reunião gratuita, pra gente ver como que tá? Para ver se há um alinhamento, se eu posso te ajudar e também esclarecer dúvidas, né? E assim, qualquer dúvida em relação a investimento ou orçamento, pode mandar também, que eu tenho o maior prazer em ajudar, tá? Eu fico por aqui, lembrando que o cartão que eu entrego, né, a ideia, né, é ser referência financeira para a família, né? Então, se você chegou no meu canal através do cartãozinho, guarda o cartãozinho. Talvez agora você não vai investir, talvez você está um pouco inseguro e tal. Vai acompanhando os vídeos, vai acompanhando as informações, me segue lá no Instagram, que de vez em quando eu comento algumas coisas. Se você tiver dúvida, é só mandar e a gente vê. Tá bom? Mas eu acho que vale super a pena investir, tá? Independentemente de ser comigo ou com outro, vale muito a pena, principalmente para o seu futuro, tá? É possível fazer uma renda passiva bem legal ali, sem se expor muito a risco, tá? Pelo menos na minha análise, né? Na minha visão. É isso, gente. Fico por aqui. Um ótimo dia para você e tudo de bom, viu? Tchau.